Olá! Agora que eu já dei a teoria básica num vídeo e fiz um exercício passo a passo para a gente ver como que resolve essas situações, eu vou fazer uma síntese. A primeira coisa é que perceberam que o que nós estávamos fazendo era um carregamento triangular numa estrutura muito semelhante ao de uma viga? Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês verifiquem. Fizemos um monte de cálculo de pressão, etc., mas no final chegamos aqui, uma força no seu braço, demais forças, reações de apoio, comprimento do carregamento, tudo igual ao que nós sempre fizemos em vigas. Uma outra coisa é que, para passar da questão da pressão para uma força, eu fiz também semelhante ao caso de carregamento triangular em viga. Calculei basicamente aquela área. Lembra quando eu falei que força é pressão vezes área? No caso aqui, a pressão média. Se eu abrir isso aqui, vai ser... O que é a pressão média? É a pressão máxima dividido por 2. Percebe que essa equaçãozinha da força está muito parecida com aquela do triângulo? Né? Que era o quê? Carregamento vezes comprimento dividido por 2. Aqui está sendo pressão vezes área dividido por 2. Então é a mesma ideia do triângulo, tipo base vezes altura sobre 2. Depois desse slide eu vou mostrar para vocês exatamente como que eu vou trabalhar também com carregamento aqui, ou como eu vou transformar pressão em carregamento. A gente vai chegar lá. Então quero primeiro que vocês visualizem isso. Carregamento é triangular, então tudo que nós fizemos foi pensando aqui na questão de triângulo mesmo. Pressão vezes área sobre 2 igual à situação do carregamento triangular que a gente estava fazendo anteriormente. Eu quero que vocês fiquem muito atentos a algumas questões relacionadas à densidade, que é, se o material for fluido, água, lama, ar, eu vou usar a densidade para calcular a pressão, seja ela estática ou dinâmica. Tá? Aqui no caso nós estamos ainda em pressão estática, então pressão é ρgh. Então se o material é fluido, eu uso a densidade ρ para calcular uma pressão. Mas e se o material for sólido? Eu vou usar a densidade para quê? Para calcular a massa e o peso daquela estrutura. Se eu tivesse dado para você que a densidade desse concreto, por exemplo, um concreto de 2.400 quilos por metro cúbico, o que você iria fazer com essa densidade do concreto? Calcular a massa dessa barragem. Só que você tem que saber também que essa barragem aqui ela é muito grande, então ela é oca, tem toda a parte ali das turbinas hidrelétricas, por isso nós não calculamos a massa nesse caso. Mas sempre que eu der densidade de um material que é sólido, o objetivo vai ser calcular a massa. Massa é densidade vezes volume, tá bom? Um outro caso aqui é, qual que é o objetivo sempre que nós temos em todos esses exercícios, aqui nesse nível de mecânica geral estática ou mecânica vetorial estática? Determinar as reações de apoio. E nós temos as equações aqui, né, da estática: soma de momento igual a zero, soma de força vertical igual a zero, soma de força horizontal igual a zero. Esse é o objetivo que nós temos sempre. Nesse slide agora, eu vou mostrar uma outra relação, né, que você já pode começar a utilizar a partir de agora, ou pode assistir e depois, se não pegar muito bem a ideia, vai voltando aqui nesse vídeo para poder pegar a ideia e te facilitar a vida. Que é, se você vai utilizar, por exemplo, softwares de análise de estrutura, como o F-Tool, Frame Design ou vários outros que são 2D, você não vai conseguir colocar pressão, né? Para colocar pressão precisa de uma parede, metro quadrado. Então você vai optar por quê? Trabalhar com carregamento. Mas mesmo que você não vá trabalhar com software, na vida profissional é típico a gente pegar os projetos de carga de vento nas estruturas, carga de água na estrutura, como carregamento, Newton por metro, e não como pressão, Newton por metro quadrado ou Pascal. Então eu tenho que ter uma forma de transformar aquela pressão máxima que eu tinha aqui embaixo em quê? Em carregamento. Como que eu posso fazer isso? Olha, a gente já viu no slide anterior que a força é pressão máxima vezes área sobre 2. Já tem aquela forma, né, anterior lá no caso do nosso carregamento, lembra? Transformar carregamento em força equivalente. Aqui eu estou transformando pressão em força equivalente. É a mesma ideia, tipo base vezes altura sobre 2. Mas a gente sabe, né, que a área, no caso a área da superfície onde a água ou a lama ou o vento estão interagindo, como é que é isso daqui? Essa área da superfície é a altura vezes o comprimento da superfície. O comprimento é o L. Vou substituir, então, A por LH.
E dessa forma, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer para vocês inicialmente que essa pressão máxima vezes o comprimento da fachada, isso é o meu carregamento. Essa é a ideia principal aqui. A pressão vezes o comprimento da fachada vai me dar o carregamento. Pode levar fé nisso. Tá? Dessa forma, eu vou substituir o P máximo L. Nessa equação de cima, eu substituo por W. Vê como ficou bonito? Voltou para aqueles casos de viga, né? Onde a força equivalente é carregamento vezes comprimento dividido por 2. Por caso do triângulo. Certo? Quando for retângulo, vai ser só carregamento vezes comprimento. Isso nós vamos ver quando for carga de vento nas estruturas. Então, vê que legal. Então, se você vai fazer um projeto, se você vai analisar um projeto, ou se você vai querer jogar isso num software 2D de análise de estrutura, você vai fazer? Como é que você vai colocar o carregamento lá? Calcula a pressão, multiplica pela largura da parede, você vai ter então o seu carregamento. Agora eu vou mostrar para vocês que isso aqui, olha, vai dar exatamente a unidade de carregamento, que é Newton dividido por metro. Qual é a unidade de pressão? Newton por metro quadrado. Está aqui, olha. Qual é a unidade de comprimento? Metro. Então, a partir daqui, o que eu posso fazer? Tá vendo? Metro dividido por metro quadrado, ou seja, metro dividido por metro e metro. Eu cancelo um metro com o outro, sobrou isso daqui, e aí você vai perceber que isso aqui vai dar o quê? A unidade de carregamento, que é o Newton dividido por metro. Tá bom, pessoal? Vamos fazer mais exercícios para fixar bem esse conteúdo.